Está prevenido o resto agora. Está certo. Rapaz, eu vejo. Só sei que os piores inimigos moram na mesma casa. Na mesma casa. Você viu ali como era de fora. José, ele foi vendido, foi pelo de fora mesmo. São aqueles que vão do carro, são aqueles que te abraçam. Isso é para se cumprir, né? Agora vamos. Os que mais te apontam. Os que mais te apontam. Fala calúnia. Como é que o Estado, o município tem que ter um principal lugar. É que as pessoas que estão com grau, que não é fácil, um bairro desse na vida de qualquer família, Uma pessoa. fora as duas crianças. Já tem um cargo ainda. Ela perdeu os filhos também. Eram 5 filhos. Parece uma malvadeza de Deus. Coração do diabo. Coração. A Bíblia diz que o coração vai vir mal. O coração do homem Deus. Coração de Satanás. Mateus capítulo 8, versículo 5. Nos diz assim rapidinho. A gente meditar um pouco na palavra de Deus. Mateus 8, versículo 5 diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião orando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Disse Jesus: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito a autoridades, tendo saudado as minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isto, ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Assim como o centurião, nós temos que aproximar de Jesus com confiança. O centurião foi no lugar certo, então Jesus. Mas o centurião não queria que Jesus fosse lá. Basta você falar. Porque a fé daquele centurião foi grande. E hoje em dia, será que nós temos uma fé deste tamanho? Mas eu acho que é meio difícil nós termos. Mas aquele centurião queria que Jesus curasse, mesmo que seja de longe, aquele servo dele que estava doente. E Jesus curava. Quando o centurião chegou em casa, o servo dele estava curado. As coisas de Deus não é para ser entendido ou explicado, é para quem crê. O milagre é para quem crê. Tem um ditado que diz assim: milagre não existe para você. Mas a gente crê, a gente consegue muitas coisas. Também podemos acessar essa oportunidade para enfrentar os desafios, os obstáculos do nosso dia a dia. Nós temos sim que ter fé para enfrentar os obstáculos. Não basta dizer que eu tenho fé só na boca para fora. Que fé é essa? A fé tem que ter atitude. Naamã ali, ele tinha fé, mas ele teve que ter atitude para mergulhar no Jordão. Se ele não tivesse mergulhado no Jordão, nada ia adiantar. Ele ficaria com a lepra do mesmo jeito. Mas ele foi, mesmo teimoso, mas com aquela ânsia de ser curado, ele foi e mergulhou no Jordão. Por que o profeta não mandou voltar? Por que ele não veio me atender? Mas o profeta dizia que queria que Naamã fosse curado lá no Jordão, no rio poluído. Sabe que hoje em dia nós entramos no Jordão poluído. Gente, não, o escopo da cidade caiu no Jordão. E ele era um homem de muita pompa. Era um comandante de um exército
Mas ele era leproso. Mas ele foi pela autoridade daquele povo. É igual o centurião. O centurião, ele foi com a autoridade que ia lá a Jesus e que Jesus ia por aí. Ele só não queria que Jesus fosse na casa dele. Só basta dizer uma palavra. A fé que aquele centurião tinha. Nós temos que ter fé. Né? E com o mistério de qualquer pastor, um missionário, uma pastora, ele é feito de alçados. Né? Tem gente que vai com você, tem gente que vai tentar ir com você, tem gente que vai te abandonar, pertinho da chegada. Mas o único que vai com você do começo ao fim é Jesus. Esse sim não vai te abandonar. Eu já tenho algum tempo nessa caminhada, eu já vi muitos pastores não conseguiram chegar até o final, por quê? Porque faltou um apoio. E quando você falta apoio, você não vai conseguir. Jesus, ele podia ter feito o ministério dele sozinho. Mas ele precisou do apoio das pessoas que ele escolheu. E teve um que estava na casa que o traiu. Por isso que a gente fala que os maiores inimigos não são de fora, são de dentro. E é o mais interessante isso. Se você for ver desde o Éden, quem matou o irmão. Olha só como é que é a história, né? De que nós possamos enfrentar cada momento do nosso dia a dia vencendo os obstáculos. As ondas da vida vão vir, você tem que pular cada um. É igual a onda da praia, você vai pular ela, porque se você for contra ela, o sal vai te ferir, vai te achar ruim. Mas a nossa vida, o ministério, a caminhada é longa. Né? Como aquele centurião, ele quer simplesmente o certo dentro da cidade. Né? Ele tinha tanto amor que aquele rapaz que queria que Jesus não fosse lá, que Jesus desse apenas uma palavra. E que essa palavra, e hoje é triste ver a igreja, o ministério, assim é. Mas eu tenho certeza que o Deus que confia o mistério é o Deus que cumpre as promessas. O obstáculo tem. A gente já estou quase 30 anos dessa caminhada. Tem barreiras. Você pensa, eu vou parar. Eu não vou conseguir chegar até o final. Mas Jesus faz como fez com Pedro. Pega pela mão. Pedro estava se afundando. Jesus pega pela mão. Você vai comigo até o final. Né? E Pedro levou Jesus. Mas como a irmã falou comigo, antes do galo cantar 3 vezes, Pedro levou Jesus. Mas ele retrocedeu, não retrocedeu com covardia, mas ele retrocedeu para voltar da onde foi. E foi um grande pregador da palavra de Deus. Só a pregação de Pedro foi 3 povos para Jesus, 3 pessoas para Jesus. E a gente às vezes é assim, é de barreiras, né? É de altos e baixos, mas que Jesus possa abençoar cada um dos irmãos. Quando eu venho aqui a primeira vez aqui, eu falei assim, tinha até uma igreja lá perto de casa, mas a gente, quando a gente vai para a igreja assim, você fica assim, e aquela igreja não é que o meu armário, o armário é outro, né? E eu vim aqui, e o povo não vem aqui, eu vou lá, eu vou ver o caminho. Aí a gente veio assim, porque é um ministério que parece um ministério de amadurecer né? Melhor assim. Mas que possamos, cada um, seguir. E 2025 vai ser um dia não pode ter. Vai. Todo dia, esse negócio de dizer bom dia, boa tarde, eu ainda não encontrei na Bíblia. Né? Porque a Bíblia diz que todos os dias são maus. Mas fazemos aquele dia mau um dia de promessa. Que algo bom vai acontecer na sua vida. Eu não curto muito essa palavra bom dia, boa tarde. Eu falei, oi, Deus te abençoe. Porque não existe na Bíblia esse bom dia e boa tarde. Não existe. Né? Eu nunca vi Jesus dizer assim, bom dia, Pedro. Não tem. Não, ele é tchau. Né? Eu sempre falo isso. Aí ele fala assim, mas tem muita coisa
que nós colocamos no nosso dia a dia, que não está na Bíblia. E é o nosso livro de regras e leis. O mundo colocou, mas Jesus, ele é o centro da nossa história, é o centro da nossa caminhada. E é assim, eu gosto do mistério. É um mistério que a gente vê aqui. Só que ele não fica, ele não gosta do mistério. Que não tem doutrina, né? Como o filho pródigo, ele saiu de casa. Mas a mesma estado que ele saiu de casa, ele mesmo que e o pai dele estava lá, totalmente à espera dele. É isso, possamos acessar essa autoridade de Jesus, daquele centurião. É isso que eu peço. Eu não vi terça-feira, porque eu estava com eu estava meio com você, pode falar. Eu acho que eu vou, mas eu fiquei errado, porque o povo estava comigo. Mas Jesus sabe todas as coisas, né? E que Deus possa abençoar os irmãos. Podemos ter dificuldade em ministérios, não vai ter. Porque os grandes ministérios tiveram dificuldade. Jesus teve. A maioria fecha, né? E quando tinha confraternização lá em Brasília, lá, e a gente ia, todo mundo já me colocava como pastor. Lá veio o pastor Evandro trazer a mensagem de Natal, que era do dia 24 para o dia 25. A gente sempre levava uma mensagem de nascimento de Cristo, né? Na família da minha mãe eu sempre fui como pastor. Eu não tenho chamada disso, mas eu pego essa palavra, porque pastor é uma tarefa difícil. Entendeu? É mais uma seguridade de um bicho que para a gente. Você acha que Jesus não teve dor de cabeça, como disse? Principalmente com Pedro, porque Pedro era matuto mesmo. Pedro questionava as coisas. Mas que possamos, cada dia mais, apegar em Jesus, ter acesso a Jesus. Porque o mundo está aí. Eu sempre digo lá em casa, a mãe tem a mania de chegar a gente, assim. Ele tem uma mulher lá que sempre vai lá em casa e fica olhando as coisas. Olha esse fogão aqui. Eu falei assim, mãe, da próxima vez a gente tem que saber colocar quem entra na nossa casa. Porque olha o que aconteceu. Né? Olha só. Porque não adianta, né? Eu fico assim meio com o pé atrás com certas pessoas que passam lá em casa. Né? Uma vizinha lá, há 2 anos atrás, ela nos entrevistou. Entrou lá, fingiu que ela não sabia. Porque aí a gente sempre teve esse pós-crime e tal, a gente não sabia. E ela falou, te denunciei. A pessoa, poucas horas depois, o carro lá do conselho dela estava em casa. Mas olha só, ele entrou na sua casa para tentar fazer o mal. Mas o mal que ela tentou fazer foi, não pensa. Mas que Deus possa abençoar os irmãos e possamos ficar firmes. Porque o ministério tem altos e baixos. O ministério de Jesus não foi só mativosa. Foi não, né, pastor? Foi muito. E Jesus acabou o seu ministério morrendo por mim e por você. Que Deus possa, cada dia mais, abençoar os irmãos. É triste ver a igreja. É melhor ter pouca gente, né, que vai para o céu, do que ter muita gente que vai para o inferno. É verdade. Muita gente. Eu fiquei no ministério quase 20 anos, madurei. Por isso que o ministério aqui sempre eu falei assim, parece um ministério Madureira. Né? Eu sempre fui de Madureira. Aqui é que eu fiquei triste antes de ontem, porque a missionária Marlene faleceu. Deus levou. Eu já conheci ela, porque ela já estava já de idade também. Né? Eu conheci bastante. Né? É um pai, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Quando Deus leva, quando o céu de Deus morre, a gente não vai ficar triste. A gente tem que ficar bem. Porque está lá com o seu de Abraão. Que Deus possa abençoar os irmãos e assim voltamos. Amém?